Bom, pessoal, sejam aí todos muito bem-vindos para mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade lá ao nosso curso de Finanças Públicas e vamos ver uma outra função do governo, que é a função estabilizadora. Recorde-se você que se todo o governo do mundo fosse chamado a dizer o que ele gostaria em termos macroeconômicos, ele diria, pelo menos, a garantia de 3 grandes variáveis macroeconômicas nas seguintes condições: o maior crescimento possível do PIB, a menor taxa de desemprego e a menor taxa de inflação. O problema é que muitas vezes, e vamos aprender isso aqui, essa tríade ela não é alcançável no curto prazo ao mesmo tempo. E muitas vezes o governo, então, tem lá um trade-off. Pelo menos uma escolha entre 2 possibilidades. Ou ele escolhe, por exemplo, controlar a inflação em detrimento do crescimento do PIB e do emprego, ou ele prioriza o crescimento do PIB e do emprego e corre o risco de ter prejuízo no controle da inflação. Sendo assim, observe que o governo, ele vai ter diante de si um trade-off. E ele terá que escolher. E para escolher, ele vai se utilizar das políticas macroeconômicas, que é importante que a gente tenha clareza de como que elas funcionam, ok? Então dá uma olhada para cá, para a gente visualizar isso, né? Quando nós estamos falando da função estabilizadora, nós estamos dizendo para você que o livre funcionamento de mercado não é capaz de assegurar elevados níveis de emprego, estabilidade do nível de preço, elevadas taxas de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, estabilidade nas transações com o exterior. Quando isso ocorre, há necessidade de intervenção do ente governamental. Essa intervenção se dá através da função estabilizadora. Então, vamos ver como é que essa função funciona. Puxando aqui o nosso quadro em branco, né? Nós estamos falando aqui para você a respeito da função estabilizadora e nós havíamos dito, né, que o governo ele prioriza lá uma tríade de condições. Né? Qual é essa tríade de condições? É nós termos o maior crescimento possível do produto interno bruto, a menor taxa de desemprego e ainda termos a menor taxa de inflação. Tudo bem? Então, né, o governo ele vai tentar, né, todo o tempo, obter a maior taxa de PIB possível. Porque, em tese, né, essa maior taxa de PIB acaba contribuindo para o desenvolvimento econômico, que é o crescimento econômico com uma distribuição mais equitativa e igualitária da renda. Por um outro lado, eu estou pensando na menor taxa de desemprego, no sentido de que a maioria dos trabalhadores que desejem estar no mercado de trabalho encontrem atividade remunerada e, portanto, fortaleçam a sua renda, o que, em tese, lhe garante, né, qualidade de vida. E, finalmente, eu estou objetivando o controle da inflação. E nós teremos oportunidade de ver aqui que a inflação é um gravíssimo problema econômico e também para as finanças públicas. Bom, uma vez dito, então, né, que o governo quer mais PIB, menos desemprego e menos inflação, nós temos, no entanto, né, muitas vezes dentro da economia, o que nós chamamos de trade-off. E o que é um trade-off? Né? É a escolha entre 2 possibilidades. Nem sempre o governo consegue as 3 ao mesmo tempo. Algumas vezes ele até consegue o crescimento do PIB e o aumento, né, do emprego, ou seja, a queda da taxa de desemprego, porém, isso representa mais inflação. E, às vezes, para controlar o ímpeto inflacionário, o governo acaba tendo que abrir mão, né, tendencialmente, do crescimento do PIB e tendo que suportar uma taxa mais elevada de desemprego.
Para entender, então, como é que o governo estabiliza essa economia buscando essa tríade, nós vamos começar pela compreensão daquilo que nós chamamos de política fiscal, ok? Então vamos apagar aqui para a gente ir para ela. Então, nós temos um elemento chave, né, dentro da política macroeconômica que nós chamamos de política fiscal. A política fiscal, ela goza de dois instrumentos. O primeiro desses instrumentos é o gasto público e o segundo é a tributação. Então nós vamos construir um quadro sinótico para você que ajuda bastante na resolução de prova de finança pública. Então, de um lado aqui, né, nós temos o gasto público, que nós vamos representar por G. Do outro lado, nós temos lá a tributação, que nós vamos representar por T. Vamos imaginar aqui a hipótese, né? Primeiro, de uma política expansionista. Então, nós podemos pensar assim, né? Numa política expansionista, ou podemos pensar numa política contracionista. Lembrando também para você que quando nós estamos falando de política contracionista, ela também é conhecida como política restritiva. E aí vem a pergunta, né? Qual é o objetivo do governo quando ele implementa uma política expansionista? Então, fechando aqui o nosso tributo, né? Nós sabemos que o objetivo do governo é promover o maior crescimento possível do PIB e tentar diminuir a taxa de desemprego. Por um outro lado, né, qual é o objetivo quando o governo pratica uma política contracionista, uma política restritiva, né? Neste caso, o objetivo do governo é controlar a inflação. Observe então você que no que diz respeito, né, à política expansionista, né, o governo, se ele quiser aumentar o tamanho do PIB e diminuir a taxa de desemprego, ele terá lá que aumentar o gasto público. Ao mesmo tempo, o governo deverá diminuir a tributação. Porque quando o governo aumenta o gasto público, e supondo, claro, que o governo é um grande demandante de bens e serviços da coletividade, óbvio que isso faz crescer a famosa demanda agregada. O crescimento da demanda agregada induz ao crescimento da oferta agregada, que é a oferta de todos os bens e serviços da economia. O crescimento de ambos, da demanda agregada e da oferta agregada, tende, né, a elevar o nível do emprego. O crescimento do emprego faz aumentar a renda, e a renda faz aumentar a demanda. Como nós sabemos que o que determina o tamanho do produto no curto prazo é a demanda agregada, há uma tendência, então, de crescimento do PIB e redução da taxa de desemprego. Esse é o aspecto positivo do círculo virtuoso que nós acabamos de licitar. No entanto, aqui implica um risco. E qual é o risco, né? O risco é que nós tenhamos um crescimento da demanda agregada, que é a demanda por todos os bens e serviços da economia, que no curto prazo é maior do que a capacidade de oferta dessa mesma economia. Ora, se a demanda agregada é maior que a oferta agregada, há uma tendência de elevação do nível de preço. E se esse preço, né, se eleva, eu acabo tendo o fenômeno da inflação. Então, o risco que o governo corre ao implementar uma política fiscal expansionista no curto prazo, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação, é eu ter tendencialmente o crescimento do PIB e a redução do desemprego. Porém,
eu corro o risco de ter uma demanda agregada que no curto prazo não se faz acompanhar da oferta, e se essa demanda for maior que a oferta... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.